próxima pergunta aqui, vamos colocar do nosso Instagram. Quem mandou foi a Giane Moraes. A pergunta dela é a seguinte, professor. O que nos faz ter a certeza que a Bíblia foi inspirada por Deus para que o homem a escrevesse? E foi o homem que escreveu, sendo Deus que o inspirou? O que nos garante que a Bíblia foi inspirada? Que quem a escreveu foi inspirada por Deus, professor? Como é que a gente pode ter essa certeza? Se é que dá para ter essa certeza? Dá para ter e de sobra a certeza de que a Bíblia é um livro sobrenatural e foi inspirado por Deus, tá? Eu vou dar aqui algumas linhas de evidências, né, para você perceber que a Bíblia não é um livro comum, tá? Por exemplo, se você estudar Daniel capítulo 2, você vai ver que a Bíblia é um livro diferenciado, é um livro incomum. Por quê? Daniel escreveu ali aproximadamente no 6º século antes de Cristo, né, quando ali o Império Babilônico dominava. E Deus deu para Nabucodonosor, rei da Babilônia, um sonho em que ele viu uma estátua de ouro, dividida em partes, né? Ouro, prata, né? Bronze, ferro, e cada uma dessas partes representava um grande império mundial. E no próprio texto bíblico, você vê ali em Daniel capítulo 2, depois você vai para Daniel capítulo 7, que é o capítulo paralelo, capítulo 8, né? E você percebe que com muito tempo de antecedência, nos dias de Babilônia, Daniel profetizou que depois de Babilônia viria Medo-Pérsia, Grécia, inclusive os generais de Alexandre o Grande, tá? Que seriam 4, e depois Roma. E ainda profetiza a invasão das tribos bárbaras que fez com que Roma se dividisse e se transformasse nos países da Europa. A probabilidade de isso ser inventado por um ser humano é zero. Não existe isso. Não tem como um ser humano, sem um poder além dele, predizer com tantos detalhes a história humana. Tem que ter muita fé para acreditar numa coisa dessa. Tem que ter muita fé para crer que Daniel antecipou o surgimento dos 4 grandes impérios mundiais e da Europa simplesmente porque ele teve um lapso, um problema mental, alguma coisa assim. Óbvio que não. Então tem que ter muita fé para você ser um ateu. Aí você vai, por exemplo, para Isaías 45. Deus diz que usaria Ciro e chama Ciro pelo nome, faltando uns 100 anos para Ciro nascer. Qual é a probabilidade de um ser humano comum saber isso com detalhes? Na Bíblia também há dezenas de profecias messiânicas, profecias que falam do Messias. Miqueias 5:2, faltando 500 anos para Cristo nascer, diz que ele nasceria em Belém. Isaías 53, também 500, 600 anos antes de nascer, disse como ele morreria. O Salmo 16 profetiza como que Cristo seria traído e por aí vai. Você vai me dizer que isso é do acaso? Sinceramente, você tem muito mais fé do que eu. Então pode ter certeza. Além disso, o poder transformador da Bíblia. O poder transformador da Bíblia é incrível. A Bíblia consegue transformar pessoas de forma radical. Eu lembro de uma história, por exemplo, de um dos testemunhos aqui no programa Na Mira da Verdade. Na verdade, foi no programa Anjos da Esperança, né? Um programa Anjos da Esperança apresentou o testemunho de um homem que chegava bêbado em casa às noites e depois ele batia na esposa. E isso era meio que comum. Até que aconteceu algo de muito interessante. Ele chegou numa noite bêbado e o que ele fez? Encontrou na TV Novo Tempo o programa Na Mira da Verdade. E mesmo bêbado, ele começou com dificuldade, a anotar os textos bíblicos. E aí, obviamente, ele não conseguia ler na Bíblia. Então ele anotava os textos. Na manhã do dia seguinte, quando ele estava sóbrio, ele ia ler a Bíblia. E assim ele fez.
chegava meio bêbado, via o Na Mira da Verdade uma vez na semana ali ou tal, às vezes na reprise, anotava os textos e ia conferir na Bíblia. Resumindo, ele tomou a decisão de aceitar a Cristo como Salvador, foi batizado, depois teve um preparo, né, de estudo bíblico, e no depoimento a sua esposa, que antes apanhava do marido, disse assim: olha, Deus me deu o melhor marido do mundo. Você vai me dizer que isso é um livro qualquer? Então, com toda franqueza e respeito, eu digo para você, quem conhece a Bíblia, quem conhece o processo de transmissão do texto bíblico, eu nem falei disso aqui, quem conhece a história de como a Bíblia foi preservada, o poder transformador dela e as profecias que antecipam os acontecimentos antes de eles acontecerem, tem que ter muita fé para ser ateu depois de conhecer este livro profundamente.